vocês? Vamos fazer hoje a nossa aulinha sobre divisibilidade e posteriormente múltiplos de um número natural, ok? Bom, primeiramente, quando eu falo de divisibilidade de múltiplos de um número natural, eu vou estar falando de famílias, ou seja, a tabuada, tá? Então, os dois tópicos estão ligados à tabuada, que no sistema montessoriano de ensino nós nos referimos à tabuada como família, só para a gente relembrar isso daí. Então, na parte de divisibilidade, eu vou ter que lembrar de divisão. Ela vai trazer à sua memória a palavra divisão. Então, por exemplo, se eu quero determinar todos os divisores de 10, na verdade, eu vou ter que descobrir quais são os números que quando eu divido por 10, né, eu tenho uma divisão exata. Mas antes, vem aqui do ladinho comigo. Quando você tem uma divisão, você tem o seguinte, a chave, quem está dentro da chave recebe o nome de divisor, quem está aqui fora é o dividendo, o resultado é o quociente, e quando houver resto ou o zero, ok, ele vai receber o nome de resto. Então, se eu quero determinar todos os divisores de 10, na verdade eu quero determinar essa galerinha aqui, ó. Quais os números que eu posso colocar aqui, tais que sejam possível dividir o 10 por ele e a minha divisão ser exata. Mas aí você vai ter que lembrar de algo que você viu também lá atrás, nas séries anteriores. O divisor, ele nunca pode ser zero. Ou seja, quem está aqui na chave nunca vai poder ser zero. Ele tem que ser um número diferente de zero. E no nosso sistema de numeração natural, quem vem posterior ao zero? É o número 1. Então vai começar sempre pelo 1. Ou seja, o 1 é o divisor de qualquer número natural. Já vai aí a primeira regrinha que você vai encontrar no seu livro também. Ou em qualquer outro lugar que você possa pesquisar, ou até mesmo na internet, você vai encontrar que o 1 é divisor de qualquer número natural. Mas aí alguém pode estar perguntando, o dividendo pode ser zero? Pode. O único cara aqui que não vai poder ser zero é o divisor. Então volte aqui comigo. Relembrando aquela parte, eu vou dividir o 10, já sei que não pode ser zero, o divisor, então eu vou dividir o 10 por 1. Ó, 1 dividido por 1 dá 1, sobra 0. Abaixo o 0 do quociente, 0 dá 0, finalizei minha conta, correto? Vamos pensar aqui no 10 dividido por 2. Quem vezes 2 dá 10? O 5. 5 vezes 2, 10, para 10 é. Vou dividir agora o 10 por 3. 10 dividido por 3 dá 3, deixa resto 1. Vou pensar aqui no 10 dividido por 4. Vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Para chegar no 10 faltam 2, deixa o resto 2. Vou dividir o 10 por 5. 10 dividido por 5 dá 2, 2 vezes 5, 10, para 10, resto 0. Beleza? Agora vamos continuar. Divido 10 pelo 6. 10 dividido por 6 dá 1, 1 vezes 6, 6, para chegar em 10, resto 4. Como o resto é menor que o divisor, vamos nos atentar a isso. Observe que todos os restos aqui, ó, eles são menores que os divisores. Então, por isso, eu termino a minha conta. Então, vamos dividir o 10 pelo 7. Também vai dar 1 vezes 7, 7 para chegar no 10. Deixa resto 3. Vou dividir o 10 pelo 8, que também vai dar 1. 1 vezes 8, 8 para chegar no 10, 2. E vou dividir o 10 pelo 9, que também vai me fornecer 1. 1 vezes 9, 9 para chegar no 10, 1. E vou dividir pelo próprio 10. 10 dividido por 10 dá 1 e deixa resto 0. Por que eu paro no 10? Porque o conjunto dos divisores ele é limitado. Ele sempre vai iniciar no 1. Porque o divisor não pode ser 0, ele se inicia no 1. E ele termina em quem? No próprio número. Então já vai a segunda regrinha. Todo número é divisor dele mesmo. Certo? Então sempre eu vou ter
O conjunto dos divisores de qualquer número natural, ele é limitado, ele vai do 1 ao próprio número. Agora volta aqui. Vamos observar quais contas deram exatas. Aqui, ó, na divisão do 10 pelo 1, na divisão do 10 pelo 2, na divisão do 10 pelo 5, na divisão do 10 pelo 10. Somente nesses casos a nossa divisão foi exata. Então eu represento assim, ó, D de divisores, vocês já viram isso anteriormente. O conjunto dos divisores do número 10 são: o 1 é divisor, o 2 é divisor de 10, o 5 é divisor de 10 e o próprio 10. Então, ou seja, o conjunto é finito, começa no 1, termina no 10. Aí você pode pensar ou perguntar, né, posteriormente para mim, mas professora, toda vez eu vou ter que ficar fazendo todas essas divisões? Não. Você não vai precisar ficar fazendo todas essas divisões para saber se um número é divisível pelo outro. Pensa comigo, se eu pedisse para você, determine todos os divisores de 100, nossa, seria muita conta que você ia ter que fazer. Você ia ter que começar 100 dividido por 1 até o 100 dividido por 100, muita conta. Então, o que acontece nesse caso? Nesse caso, você vai ter os critérios de divisibilidade, que está no nosso livro, ok? Então, nós vamos já relembrar os critérios de divisibilidade. Agora, olha só, eu vou representar, então, divisores de um número natural dessa maneira. Mas antes, aqui é tudo a viva cores, caiu a nossa flanelinha aqui. Mas antes, eu quero fazer uma observação entre duas palavrinhas com vocês. Eu também já comentei em uma das nossas aulas. E as duas palavrinhas são as seguintes: a palavrinha divisível, divisor. Olha só, eu tenho isso daqui, ó, divisível. E eu tenho essa palavra, divisor. Voltando no nosso exemplo do 10. 10 é divisível por 4? Quando eu faço essa pergunta, eu estou dando a entender se é possível fazer a divisão de 10 por 4. 10 é divisível por 4? Existe algum número que vezes 4 dá 10? Aí você vai falar, não, professor, o que chega mais perto é o 2. 2 vezes 4, 8, para chegar no 10, 2. Observe que a nossa divisão ela não é exata. Então, nesse caso, 10 não é divisível por 4. Então, nesse caso aqui, a resposta seria não. Então, quando ele faz a seguinte pergunta, um determinado número é divisível por outro, a ideia que vem é se é possível dividir esse número pelo que ele está perguntando. Agora, olha só. A segunda, divisor. Eu posso fazer essa pergunta aqui, ó. 2 é divisor de 10? Se ele é divisor, o 2 ocupa essa posição aqui, aqui. Então, onde vai estar o 10? Aqui, no dividendo. Vai fazer a conta do mesmo jeito. Existe alguém que vezes 2 dá 10 ou chega perto? Sim, quem é? O 5. 5 vezes 2, 10, para chegar no 10, 0. Deu exato, não deu exato? Então, o 2 é um divisor de 10. Então, nesse caso, a resposta é sim. Por que é sim? Porque existe alguém que quando eu multiplico por 2, ó, o alguém eu vou colocar no quadradinho, me produz 10. Em contrapartida, eu digo que esse 10 aqui, ele é um múltiplo de 2. Nossa, professora, você está com divisibilidade, agora já foi para múltiplos? Sim. Por quê? Qual é a definição de múltiplos? Se os divisores são os números
aos quais eu consigo resolver a divisão e ela dá exata, eu digo que um número é divisor do outro se a divisão dela é exata, ok? O divisor, no caso, o carinha que estiver aqui dentro da chave. Mas e o múltiplo? Aqui eu já vou dar mais uma passagem para vocês aqui. Vamos pular mais um pouquinho. E aí a gente volta com os critérios de divisibilidade para você, para fechar essa aula. Como eu disse, eu tenho alguém, 2 vezes alguém, me produz 10. 2 vezes quem que dá 10? 5. 2 vezes 5. Então existe um cara que quando eu multiplico por 2 dá 10. Automaticamente eu falo que 10 é um múltiplo de 2. Por que eu falo que 10 é um múltiplo de 2? Porque o múltiplo de um número natural nada mais é do que o produto, ou seja, o resultado da multiplicação desse número por um outro qualquer. Já que eu estou falando do 2, pensa aqui comigo. Eu vou pegar o seguinte, ó. O 0, o 1, o 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E eu vou multiplicar todo mundo pelo 2. 0 vezes 2, 1 vezes 2, 2 vezes 2, 3 vezes 2, 4 vezes 2, 5 vezes 2 e assim por diante. Vamos ver quanto que vai dar? 0 vezes 2, 0. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. E assim sucessivamente. Então eu digo que esse conjunto aqui, ó, que foram os produtos que eu obtive através da multiplicação de um fator pelo 2, são múltiplos do 2. Tá. Como que eu represento? Eu represento assim, ó, múltiplo m de 2. Como que eu represento? Quem é o primeiro elemento? 0. Aí 2, depois 4, 6, 8, 10, o próximo, 12 e assim sucessivamente. Aqui você tem que fazer outra observação. O 0, ele é múltiplo de qualquer número natural. O próprio número é múltiplo dele mesmo. Observe aqui, ó. 2 e 2. Uma outra coisa que você observa. É infinito o conjunto dos múltiplos. Não vai ter fim. Porque você vai estar sempre multiplicando. 2 vezes 1000, 2 vezes 2000, 2 vezes 2050 e assim por diante. Então ele não vai ter um fim. Ele não é finito, ele é infinito. E outra coisa que você consegue observar. Os múltiplos de 2 aumentam de quanto em quanto? Olha, de 0 para 2, aumentou 2. De 2 para 4, aumenta 2 unidades. De 4 para 2, 2 unidades. Observe que ele vai aumentando de 2 em 2, ou seja, nada mais é do que a tabuada do próprio 2, a família do 2. Então, o que você precisa gravar na sua mente? Que quando eu falo em divisores de um número, eu vou começar sempre com o 1. Eu começo com 1 e o conjunto desses divisores, ele é finito. Ele vai do 1 ao número que você quer determinar, de divisores. O conjunto dos múltiplos, ele vai começar com 0. Só que esse conjunto dos múltiplos, ele é infinito. Ok? Você vai ter que lembrar disso daí. Agora nós vamos relembrar rapidão os critérios de divisibilidade que também eu tenho no livro de vocês, tá? Vamos voltar lá. Vocês já viram na nossa aula. Está no capítulo 6, tá? Começa na página 117, os critérios de divisibilidade. E nós vimos o seguinte critério. Critério de divisibilidade por 2, por 3, por 4, por 6, por 9 e por 10. Os exemplos também estão no livro. Então, para finalizar, só vamos relembrar.
Quando que um número vai ser divisível por 2? Quando o número for par. Quando ele for par, ele é divisível por 2. Quando que um número é divisível por 3? Quando é possível pegar um determinado número e dividir por 3. Quando a soma dos algarismos que formam esse número é um número divisível por 3. Quando o número é divisível por 4? Quando os dois últimos algarismos for o número que estiver presente na família do 4 ou for 0, 0. Quando que o número é divisível por 5? Esse é o mais difícil. Quando ele termina em 0 ou 5, que ele segue a tabuada do 5. Quando que o número é divisível por 6? Se ele for ao mesmo tempo por 2 e ao mesmo tempo por 3, divisível. Quando que ele vai ser divisível por 9? Igualzinho do 3, quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 9. E quando ele vai ser divisível por 10? Quando ele terminar em 0. Aí você vai falar, professora, você foi tão rápida que eu não entendi nada, tá? Vamos lá. Vou pegar um exemplo apenas e desse exemplo nós vamos tentar mostrar todos aqui para você, tá? Vem aqui comigo agora, ó. Vamos pensar no número 1050. Deixa eu pegar duas canetas aqui. 1050. Vamos ver se ele é divisível por 2. Os critérios de divisibilidade são o seguinte: por 2, por 3, por 4, por 5, 6, 9 e 10. Esses são todos os critérios de divisibilidade que o nosso livro aborda. Para ser divisível por 2, o número vai ter que ser par. Se ele é par, ele tem que terminar, todo número para ser par, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Observe o 1050. O último número terminou em 0. Terminou em 0, então ele é par. Então, um dos divisores de 1050 é o 2. 2 é um divisor. Esse número aqui, 1050, é divisível por 2. Observe comigo. Vamos ver se ele é divisível por 3? O critério de divisibilidade diz o seguinte, que você tem que somar os algarismos. Os algarismos é cada número que compõe o numeral. Então, vamos somar aqui. 1 mais 0 mais 5 mais 0. 1 mais 0, 0. 1 mais 0, 1. 1 com 5, 6. 6 com 0, 6. 6 está na família do 3? Sim, está na família do 3. Então, se o 6 é divisível por 3, automaticamente o 1050 também é divisível por 3. Vamos ver se ele é divisível por 4? Basta você olhar os dois últimos algarismos. Termina em 0, 0? Não. Terminou em quem? 50. Mas 50 é um número divisível por 4? Aí você pensa, 4 vezes 10, 40. 4 vezes 11, 44. 4 vezes 12, 48. 4 vezes 13 vai dar 52. Passou. Então, 50 não está na família do 4. Se ele não está, não é divisível por 4. Vamos ver, então, se ele é divisível por 5. Para ser divisível por 5, basta terminar em 0 ou 5. O número termina em 0 ou 5? Sim, terminou em 0. Então, 1050 é divisível por 5. Bom, vamos ver se ele é divisível por 6. O que precisa para ser divisível por 6? Ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Volta na própria resposta. Ele é divisível por 2? Sim. É divisível por 3? Também. Então eu digo que 1050 é divisível por 6. Beleza? Para ser divisível por 9 é o mesmo critério de divisibilidade por 3. Ou seja, somos algarismos. Se for o número que estiver na família do 9, o 1050 é dividido por 9. 1 mais 0, 1, mais 5, 6, mais 0, 6. 6 pertence à família do 9? Está na tabuada do 9? Não. Então, não é divisível por 9. Por último, 10. O que precisa para ser divisível por 10? Terminar em 0. Termina 1050, termina em 0? Termina. Então, 10 também é um divisor de 1050, ou seja, 1050 é divisível por 10. Ok?
Aqui eu não determinei todos os divisores de 1050, não. Eu apenas peguei o 1050 e usei ele como exemplo dentro das regrinhas de divisibilidades que nós encontramos no nosso livro e que eu já mencionei para vocês e vocês inclusive anotaram no caderninho de vocês. Então são esses os critérios de divisibilidade. Então a divisibilidade de um número, encontrar todos os divisores de um número. Múltiplos de um número, encontrar todos os múltiplos de um número. A diferença entre ser divisível e ser um divisor. E o que é ser um múltiplo nós vimos aqui agora e juntamente com os critérios de divisibilidade. Então é esse todo o capítulo que nós estamos trabalhando nesse momento e já finalizamos. E agora vamos partir apenas para a correção dos exercícios, ok? Na próxima aula eu já retomo um novo conteúdo com vocês. Um beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus.